E vamos hoje, sexta-feira, fazer um Fale com Coca. Se você tem alguma dúvida, pergunta ou questão, não fica aí agoniado sozinho. Manda pra falecomcoca@cocatec.com.br, que se eu souber, claro que eu te ajudo. E se eu tô te ajudando, se eu tô compartilhando, você também pode compartilhar. Significa que se você tiver alguma dica legal, não vai guardar só pra você, manda também pro falecomcoca@cocatec.com.br, que vira pauta aqui no programa. Coca, tem como ver o histórico de consumo de bateria no Mac por aplicativo? Tipo no iOS, semelhante ao iOS? Tem sim, esse vai ser o tema do próximo vídeo que eu vou publicar lá no mestredomac.com.br. Eu gravei com a voz meio assim, tô terminando de editar e final de semana coloco no ar. Truecaller ou Ria, não sei como é que se pronuncia, pra detectar quem tá te ligando. Tem outros também, Who's Call. Eu diria, todos eles vão funcionar com a base mais ou menos igual, vai ter alguma diferença, mas o que um não pegar, o outro pega, ele cascateia essa informação. Então, por exemplo, você coloca Truecaller depois o Ria, que você pode alterar a ordem. O que o Truecaller não identificar, o Ria pode identificar. Então, todos eles. Sempre que você tiver dúvida, não pensa em ou, pensa em e. Coca, eu queria uma dica para armazenar e-books na nuvem, para ler no iOS. Bom, vamos lá. Kindle. Brincadeiras à parte, é sim a melhor solução. Agora, uma outra coisa. Nem tudo precisa estar na nuvem, né? Eu queria ter um aplicativo que colocasse na nuvem os e-books. Porque, primeiro, você tem o Dropbox, você tem o iCloud Drive, agora você tem o Files no iOS 11. Ou seja, você pode colocar isso no Dropbox e lá no iOS, dentro do Dropbox, selecionar o EPUB e mandar abrir com. E aí, basta você ter instalado. Acho que o Goodreader, ele também lê EPUB, se eu não me engano. Mas tem o T-Reader. Eu vou deixar todos os links aqui nas notas desse episódio. Coca, quero uma opinião sua. Não considerando o preço, qual é o melhor fone de ouvido? JBL ou Beats? Essas perguntas, assim, qual o melhor? São sempre difíceis, porque tem muita gente que gosta de Beats, tem muita gente que não gosta de Beats, tem muita gente que gosta de JBL, que não gosta de JBL. Você tem fones de ouvido que são chamados fones de ouvido do monitor, que tem grau de distorção mínima. Eles têm certas características, são caros sim, mas o grandão, eles isolam o ambiente, não tem redução ativa de ruído, mas eles envolvem toda a orelha para separar o som, para você não se confundir, peraí, esse barulho que tá vindo é da música, é do som que tá sendo tocado ou é do ambiente. Ele tenta isolar um pouco, os drivers são grandes, são flats para não ter nenhum tipo de distorção. O objetivo desse tipo de fone é garantir a fidelidade máxima, e isso não é verdade quando você tá num fone, digamos, comercial. JBL tem distorção, Beats tem distorção, e aí é você sacar o que você gosta. Se você gosta mais de baixo, Beats pode ser uma boa para você, mas você não tem tanta definição. Se você gosta daquela coisa, tem alguns fones que te dão, tá ouvindo uma música, você consegue perceber onde é que tá a bateria, onde é que tá o baixo, a guitarra, você consegue perceber nuances de timbre. O Beats, via de regra, não dá essa percepção. Ele é mais bruto. O JBL, ele tem um desempenho melhor, mas também não é nada de outro mundo. Lembrando também que você tem JBL de 50 trompetas até 300. E ainda tem a questão de conforto, de estilo. Mas eu, pessoalmente, se tivesse que comprar um Beats ou um JBL, pegaria um JBL. E Coca, você falou há um tempo atrás que você usa algumas teclas, né, alguns atalhos de teclado para abrir conjuntos de aplicativos, abas específicas, janelas, redes sociais, enfim, um conjunto de trabalho. Qual o programa que você usa para fazer isso? Eu uso o Alfred com Power Packs para fazer isso, mas você pode fazer também com o Keyboard Maestro. Os links, como sempre, nas notas do episódio. Coca, e Apple Pencil, você acha que vale a pena? Eu só não tenho o meu Apple Pencil porque meu iPad ainda não é compatível, ainda não passei por um iPad compatível, mas assim que eu passar, quero pegar um Apple Pencil. Eu gosto de caneta com ponta fina. É gosto. Fora que você tem uma taxa de refresh absurda, a coisa é bem fluida. A Apple conseguiu fazer uma integração entre o iPad e o Apple Pencil com um acessório magnífica, tá mega rápido. Eu acho que vale a pena. Hoje eu uso uma canetinha da Bambu, estilos Bambu, que é com ponta grossa, fofinha. Me atende hoje, continuaria me atendendo, mas sim, tô de olho no Apple Pencil. Coca, formatei meu Mac pela primeira vez e o HD não tá aparecendo ali no Finder, na aba lateral. Só aparecem os discos externos. Toda essa configuração, esse jeitão do Finder, você abre o Finder, Command, vírgula, que é para acessar o comando universal, um atalho universal para você acessar as preferências do aplicativo. E aí você vai na aba barra lateral e ele vai te mostrar o que você quer exibir ou não nessa barra lateral. Aí você habilita acho que é HD o nome. Jeitão de Finder é nas preferências do Finder. Coca, tô aqui procurando aqueles aplicativos que prometem músicas que te ajudam com produtividade, normalmente aquelas músicas instrumentais que mantêm a gente ativo. O que você recomenda? O mais bem falado é o Focus Wheel, mas você pode usar, por exemplo, o Coftivity, que também segue essa pegada, mas não exatamente com música. Você tem o Nosio, né, que são sons ambiente. Ah, Coca, mas o Focus
é caro. Bom, vamos lá. Você tem também playlists do Spotify que você pode olhar. Tem algumas coisas bem legais. Eu sigo umas ótimas, excelentes, mas isso vai muito de gosto do que né? Música, no final das contas, é emoção. O que te dá esse boost, o que te dá essa emoção. Agora, Focus é caro? Tá, sim, talvez seja caro, mas quanto que você consegue produzir mais com ele? Você tem que fazer esse teste também. Faz um trial, vê, experimenta. Peraí, sem o Focus Wheel, eu produzo X. Com o Focus Wheel, eu produzo 3X, 4X. Coloco o playlist do Spotify, produzo 2X, 3X. O que vale a pena? Se o tanto que você paga, você consegue recuperar, usa o Focus Wheel. Coca, eu queria saber os valores de reparo. Catei aqui no Google querendo saber quanto é que é o reparo dos AirPods e não acho. Eu vou deixar o link aqui nas notas desse episódio, mas reparo de bateria, R$260. Seja do AirPod ou seja do estojo de recarga. Se você perder, perdi minha caixinha. Você pode comprar uma nova por R$370. Para iPhone, todas as telas, caso você queira trocar, tirando os Plus, 700 têmeres. Se for Plus, tela maior, 800 marcelinhas. Problema de bateria? Se tiver na garantia, você não paga nada. Fora da garantia, 450 janos. Agora, quando não tem, digamos, solução, eles acabam dando outro no lugar por um preço. Por exemplo, você, iPhone 7, deu problema no seu iPhone 7, sei lá qual é o problema, placa lógica. Você paga R$1.600 e recebe um novo. Mesma coisa com o Apple Watch. Se der algum problema no seu Apple Watch. E, enfim, tem também os precinhos lá dos reparos, mas rolou alguma coisa meio diferente, eles te oferecem um novo modelo e aí você vai pagar o valor. Isso só não é válido para Mac. Mac aí sim eles consertam. Teve o problema lá da placa lógica, não tem jeito, vai descer acho que são uns R$3.000, não sei quanto é que tá o preço hoje, mas é mega caro. Qual que eu comecei a usar o AirMail e tenho gostado bastante, mas os meus amigos estão reclamando que quando eu respondo para eles, o AirMail cria dezenas de anexos automaticamente. Pois bem, se não tem nenhum anexo de fato no e-mail, são imagens. Imagens acabam sendo anexos no final das contas e tem algumas incompatibilidades. De repente na assinatura você tem um anexo, então gera ali algumas incompatibilidades, provavelmente Outlook é mestre em dar problema nisso. É tipo HTML, né? Tem versões, compatibilidade entre browsers. Então a dica que eu dou é não usar na assinatura imagens ou buscar um cliente que seja mais amigável com os clientes que usam seus amigos. Não tem muito o que você fazer. Agora, Coca, sabe o que eu queria fazer? Eu queria deixar a assinatura, eu coloquei uma imagem com tamanho fixo, mas ela tá proporcional ao tamanho da janela. Isso aí é HTML, essa assinatura é HTML, você pode ir lá na assinatura, pede para ver o HTML e aí você precisa saber o comando HTML e determina a largura, o tamanho da imagem, determina a altura e fixa a altura e a largura, deve estar com um percentual, deve estar lá, sei lá, uns 100%, e aí sim vai variar em função do tamanho disponível. Só fixar usando HTML. Qual que eu tô com uma dúvida aqui? Eu queria transferir os backups que eu já tenho dos meus dispositivos iOS pro Mac novo, mas eu não queria ter que restaurar o backup inteiro. Pois bem, se você for em iTunes, preferências, backup, selecionar um backup e pedir para mostrar no Finder, você vai ver a pasta onde estão esses arquivos. E aí é só você pegar o seu backup antigo, clica nele, só isso, clica nele, que aí vai virar uma pasta. Ele vai montar esse backup e você navega por ele. Tem o Latest, se você estiver usando o Time Machine, tem lá o Latest, que é a última versão, tudo atualizado, o último backup. E aí você entra, vai fazendo toda a navegação até chegar naquela pasta que o iTunes te indicou, copia e salva no Mac novo. Coca, tô procurando um monitor externo para usar no MacBook Pro, para Excel, algumas edições de vídeo, projetos no AutoCAD. Queria acima de 21 polegadas e curvo. É bom mesmo ou é só falácia, é só mídia? Bom, eu gosto de monitor curvo, queria um monitor curvo, mas talvez agora não seja uma boa hora para você comprar um monitor, porque acho que a gente tá numa fase de transição, acho que tem que ser um monitor com alta resolução. Tá editando vídeo? Você vai editar vídeo com 4K? Você não pode ter um monitor 4K, né? Tem que ter uma folguinha, por isso os monitores 5K. Então você não vai ter aquela percepção bacana. Se você quiser uma fidelidade de cores, aí já tem algumas nuances, porque você falou em edição de vídeo, mas você pode editar na tela do MacBook Pro, que tem uma boa fidelidade, e deixar o segundo monitor como, né, para acessórios, para outras coisas. E aí nem precisa ser retina nem nada. Eu tô de olho, quero um monitor retina e curvo, bem wide, 25, 30 polegadas, só tô esperando o preço baixar. Mas hoje, se eu tivesse que comprar algum, eu compraria um da LG de 25 polegadas, ultra wide. Ele é 2560 por 1080, não é exatamente retina, ele é Full HD com, né, uns 500 pixels a mais lateralmente. Vai te dar uma boa área de trabalho e tá saindo aí
por R$800. Coca, tem algum site que lista links de workflow? O próprio workflow tem um gallery, uma galeria de exemplos que você pode se inspirar. Fora isso, você tem uma thread dentro do Reddit, no próprio site do workflow, é workflow.is, se eu não me engano. Você tem diversos outros exemplos, bate-papos, vale a pena espiar. Coca, como é que eu importo os contatos do Outlook pro Spark? Eu não sou tão fera assim no Spark, mas até onde eu sei, quando você cadastra a sua conta do Outlook, ele puxa, né, os seus contatos. Se ainda assim não estiver funcionando, você tem os próprios contatos do aparelho. Só você cadastrar a conta, mas se você não querendo usar o e-mail, não tem problema. Você desmarca e-mail, calendário, notas, todas as opções, deixa só os contatos. Ou então você exporta, vai lá no Outlook, exporta esses contatos e importa na sua conta de e-mail. Mas não me lembro de ter uma opção no Spark para você importar os contatos sem misturar com nenhum outro. Ele não tem uma base de contatos. Ele lê as bases ou do e-mail que tem cadastrado do servidor ou local. Coca, eu tava usando o Overcast e passei pro Pocket Cast, achei mega maneiro, mas tem um tempinho ali para baixar o episódio. Queria que fosse automático, mas eu tenho que ficar dando refresh, deixo aberto e mesmo assim não atualiza. É assim mesmo ou tá bugado? É assim, quer dizer, não deveria ser, mas é assim mesmo por vários motivos. Primeiro que o iOS ele precisa aprender ali o seu jeito, então continua abrindo o Pocket Cast. Se o iOS notar que você precisa desse conteúdo atualizado, ele vai manter o Pocket Cast rodando ali com uma frequência e vai estar tudo atualizado. A segunda coisa é que um podcast ele pode ser publicado agora, mas ele não vai aparecer agora dentro do Pocket Cast. Você pode ficar puxando, dando refresh que não vai. Ele tem um tempinho. O Pocket Cast parece que tem um servidor, ele primeiro precisa atualizar esse feed no servidor e daí ele propaga para os clientes. Tem um delayzinho ali de uns 20, 30, 40 minutinhos. Coca, MacBook com Touch Bar é mandatório ou é só fetiche? Pois é, eu acho que não é mandatório hoje, mas é um diferencial hoje. Muita gente que fala mal da Touch Bar é porque usa essas teclas físicas. Desenvolvedor usa muito ESC para alguma coisa. Tem muitos atalhos no ambiente de programação com F1, F2. Então é uma galera que usa. Ainda que você possa fixar, você pode falar, Touch Bar, a parada é a seguinte, quero que você fique do jeitão, não se anima não, quero o jeitão tradicional, F1, F12, tem como você fazer isso. Acredito que não seja o seu caso de usar o F1, F2, você usa o brilho, você usa o play, pause. Eu pessoalmente acho o Touch Bar mega maneiro, acho um diferencial, porque quando a Apple adota uma tecnologia, ela não volta atrás. Daqui a 5 anos, todos os Macs vão ter Touch Bar. E aí na hora de vender, peraí, isso aí não tem Touch Bar? Então, dá-lhe Touch Bar. Coca, eu queria um aplicativo para adicionar hiperlink em PDF, mas para Mac, você precisa de um editor de PDF, como por exemplo o PDF Expert. Link aqui nas notas desse episódio. E para finalizar, Coca, eu tenho aqui backup, né? Você sempre fala de backup. Eu tenho aqui o backup, virou uma rotina para mim, mas eu tenho uma dúvida. Atualmente eu uso a própria ferramenta de backup do macOS, o Time Machine, mas e se meu computador parar de funcionar? Se eu não tiver outro Mac, como é que eu faço para recuperar esse backup? Pois bem, você tem aí um disco, provavelmente formatado com HFS Plus, que é o sistema de arquivos que o Mac usa, que a Apple usa. Então você precisa de alguém que leia esse tipo de formato, que reconheça esse pendrive, que reconheça esse disco no Windows. Aí você tem, por exemplo, Paragon, que faz essa ponta. Sendo mais hard user, você pode só pegar os drivers de HFS Plus e instalar na mão, também vai funcionar, mas aí é mais útil. E aí você precisa agora de alguém que leia o backup em si. Você já conseguiu acesso ao HD, agora é fazer com que leia esse backup. E esse backup é um DMG, e aí você pode usar o 7-Zip, ele abre DMG, tem também o DMG Explorer. E aí você navega pelas pastinhas, vai lá no Latest, que é a última versão de tudo, faz a navegação e tem acesso ao seu backup. E assim, com vocês falando com Coca e eu falando com vocês, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Coca Tech.